Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o prefeito da cidade de Patos de Minas, prefeito Luiz Eduardo Falcão, conhecido na cidade como prefeito Falcão, agora de volta ao Partido Novo. Prefeito, muito obrigado por estar conosco nessa nossa temporada de Mercado Central aqui na capital mineira. Muito bom dia. Uma temporada muito agradável, diga-se de passagem, né? Cheguei aqui, gostei muito aqui da disposição do estúdio. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte com vocês, um veículo de tanta credibilidade, podendo falar para tanta gente e sempre fazendo propaganda de Patos de Minas. Com certeza vai ser uma conversa agradável. Bom dia, prefeito. Prazer ter o senhor que veio de longe para falar com a gente. É nada, a gente que é de Patos é acostumada a andar 400 quilômetros, 300, 500. Logo ali, né, de Mineiro? Belo Horizonte é um caminho da roça para nós, assim, é fácil, né? Tranquilo ir e voltar. E nessa função que eu estou exercendo, eu tenho até a obrigação de estar sempre aqui, né? A gente vem todo mês praticamente. Com essas vindas mensais, pelo menos, prefeito, já tinha circulado pelos corredores do Mercado Central? E uma segunda pergunta, é habituê também de circular no mercado lá em Patos de Minas? Eu sou suspeito para falar de Mercado Central, porque eu morei lá em Patos de Minas 26 anos, quase do lado do mercado de Patos de Minas, que é, digamos, uma miniatura desse aqui, né? Muita coisa que tem aqui tem lá também. E Minas Gerais é bom demais, né, gente? Quem vier em Belo Horizonte e não vier no Mercado Central, não vem em Belo Horizonte. Tem que vir para cá porque tem muita opção, tem muita coisa, é nacionalmente famoso e até internacionalmente, né? Cada dia melhor, né? O mercado tá muito bonito. Agora, prefeito, o senhor falou uma coisa interessante, o senhor cita aí, nessa função que eu estou, né, nas palavras do senhor, eu tenho uma obrigação de fazer isso, de percorrer aí esse trajeto Patos, BH e outras regiões. Muita gente tem a ideia de que o prefeito fica só na cidade, né? E não precisa sair muitas vezes para conversar com outros prefeitos, com o governador, com outras esferas políticas. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Na verdade, cada um leva o mandato da maneira que acha que deve, né? Eu sou uma pessoa que me movimento bastante, né? Muito, muito agitado. Eu fico pouco no gabinete, para falar a verdade. Eu estou sempre acompanhando as obras no município. Ontem mesmo, antes de vir para cá, eu vim depois do almoço, mas antes do almoço, eu fui na zona rural, fui em alguns bairros, porque as pessoas querem isso, né? Elas querem a presença da pessoa na qual elas votaram e não uma pessoa burocrata ali dentro do gabinete. É claro que os compromissos na prefeitura são muitos também, muitas agendas, as pessoas querendo tratar dos problemas, das demandas da cidade, tem muita coisa para despachar, muita coisa interna. Mas essa função de ser prefeito, ela envolve muito mais do que fazer esse trabalho dentro de um ambiente fechado. E vir para Belo Horizonte e ir para Brasília em um país onde quase 90% dos recursos estão concentrados nessas esferas, é mais do que uma obrigação, uma necessidade, na verdade. O prefeito que não faz isso, ele não vai conseguir sair ali do básico no mandato dele. Vindo para Belo Horizonte, indo para Brasília, onde estão concentradas nesse momento, prefeito, as necessidades mais urgentes da cidade de Patos? Ontem nós conversávamos, evidentemente, com a deputada Ludmila Falcão, e que falava muito claramente sobre questões relacionadas à logística, a necessidade de escoamento de produção de uma região que é eminentemente uma grande produtora de grãos e de outros tipos de produtos. Do ponto de vista de quem está no executivo, onde é que tem pedida para ser feita ao governo do estado e o que tem de pedida a ser feito pelo governo federal? Se você fizer uma pesquisa em qualquer cidade, eu diria até do mundo, a saúde vai ser a maior demanda. Porque nunca está perfeito, nunca está dentro daquilo que todos esperam. Nós temos o SUS, que é um sistema único de saúde e que oferece basicamente tudo para a população, muito bem concebido, aliás, um sistema muito bem elaborado, mas que evidentemente tem as suas dificuldades orçamentárias e até em termos de problemas que podem acontecer, como o caso da pandemia, né? A pandemia expôs uma fragilidade muito grande do SUS em vários lugares. Quando eu assumi lá em Patos de Minas em janeiro de 2021, nós tínhamos mais de 3.000 pessoas aguardando cirurgia eletiva. E aí vem a pandemia, escancara isso, porque ela agrava todos esses problemas, ela obriga, entre aspas, as pessoas a permanecerem em casa ou reduzir a circulação. Portanto, essas pessoas não foram na unidade de pronto atendimento, não procuraram um posto de saúde, foi agravando. E aí a gente tinha outras fragilidades, o tratamento de câncer tinha sido perdido em 2019, o de coração em 2017.
e, portanto, nós pegamos um sistema de saúde ali da cidade e também da região, já que Patos de Minas é sede de uma macro-região de saúde de 33 municípios, é a cidade referência no SUS aí para todos esses municípios, para reconstruir. E graças a Deus nós abrimos um grande hospital com 6 meses de mandato, que é a Santa Casa, está dobrando de tamanho agora, o tratamento de câncer já voltou, o de coração, a cardiologia é o próximo passo, as cirurgias já foram feitas, a gente segue acelerando, mas reduziu esse passivo, mas tem muitas outras demandas, né? A questão das rodovias que você citou, né? A logística, os voos comerciais, a gente estava sem os voos comerciais, a gente tinha voos para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, voo aqui para o aeroporto de Belo Horizonte, e isso tinha se perdido, a gente retomou agora também um voo da Azul, e tudo isso é de fundamental importância, porque a cidade que não está bem posicionada no aspecto logístico, ela não vai se desenvolver. Mas hoje, Patos de Minas é a cidade que em 2022 mais gerou empregos em Minas Gerais proporcionalmente, a cada 1.000 habitantes, e a 7ª do Brasil. E mesmo no ranking geral de Minas, ela ficou em 4º, ela ficou somente atrás de Belo Horizonte, de Betim, de cidades bem maiores. E nós somos a 16ª maior cidade. Então a cidade vive um momento especial no que tange ao desenvolvimento econômico. Queria ressaltar aqui, aproveitar que como bairrista, a gente gosta de já chegar fazendo propaganda, né? Mas eu acho que realmente precisa falar isso pro Brasil e pro mundo. Patos de Minas hoje é a cidade que mais produz leite no estado, é a 2ª do Brasil. Se a gente considerar a região ali do Alto Paranaíba, nós temos 5 cidades no top 10, e é a cidade também do café do Cerrado Mineiro, né? O Cerrado Mineiro, maior cidade do Cerrado Mineiro, Patos de Minas. Nós temos grandes municípios produtores de café ali, no caso de Patrocínio, Patos de Minas, Carmo do Paranaíba, Presidente Olegário. E esse café é um café hoje conhecido mundialmente, muito premiado. E essa região, ela concentra aí quase 30% da produção do café. Tem a genética suína, é um polo também. A maior cooperativa de suinocultores está lá em Patos de Minas, é a Suinco. A semente do milho híbrido surgiu lá, é um grande polo sementeiro. Produção de grãos em geral, muito queijo premiado, doce, cachaça, enfim. E é isso aí que tem feito da nossa região uma região que hoje é a que mais gera emprego no estado, né? O Triângulo ali, Alto Paranaíba, Noroeste, tem ultrapassado até mesmo a capital e a região metropolitana, mostrando essa pujança mesmo do agro, que não é propaganda não, realmente o brasileiro hoje ele tem que agradecer e reconhecer que o agro é a grande locomotiva do país, tem batido recordes, esse ano vai bater mais um aí, se Deus quiser. A política consegue, ou as políticas públicas ou de investimento, ou de qualquer patamar, dizendo assim, prefeito, consegue acompanhar o crescimento do agro? Aqui em Minas a gente já conseguiu dar um passo à frente para acompanhar o crescimento exponencial do agro, e que é consenso entre todos que sentam aqui nessa cadeira e que falam com a gente sobre o assunto. Muito longe disso, viu? Infelizmente. Não que o governo atual, governo do governador Romeu Zema, que a gente admira demais e sabe que é uma pessoa muito séria, né? Eu conheço ele de antes da política, ele é ali de Araxá, que é pertinho de Patos, 100 quilômetros, e a gente sabe do trabalho pregresso dele, né? Digamos assim, é uma história de vida de muita retidão, né? De muita seriedade. Só que, infelizmente, a gente assume, às vezes, foi o caso dele aqui em Minas Gerais, e o meu também na prefeitura, tendo que olhar muito para trás. A gente gostaria de olhar só para frente. Falar, ó, tá tudo nos trilhos, tá tudo organizado, então vamos pensar no progresso aqui, vamos pensar no futuro. Mas a gente acaba tendo que corrigir, consertar muita coisa que tá ali deficitária, né? O caso da CEMIG, que eu tenho certeza que é sempre citado aqui, e é uma coisa alarmante mesmo, porque quem anda pela zona rural, quem vai na agroindústria, quem vai nos produtores, percebe, e a hora que a gente coloca a cabeça no lugar, é uma coisa até que não dá nem para entender. Se você contar isso fora do Brasil, acho que ninguém nem acredita. Fala, ó, tem produtores lá que querem gerar emprego, não estão nem questionando o valor da energia, só que a CEMIG não entrega. Existe uma empresa pública que não consegue entregar. Esse governo agora está corrigindo isso, fazendo aí mais de 200 subestações. Ocorre que tudo isso tem um prazo, né? Isso aí é difícil de ser feito de uma hora para outra. E eu tenho ali na nossa cidade, eu tenho visto pessoas assim que têm investimentos que é para agora, é para o mês que vem, é para esse ano.
Não pode esperar 2025, 2026, 2027. A mesma coisa é a questão das rodovias, uma questão de calamidade ali, tanto as federais quanto as estaduais na nossa região ali. Algumas federais até estão tendo uma recuperação agora, estaduais também começaram a ser recuperadas, mas tudo isso tem um custo enorme para quem produz, né? O custo de mais combustível, de pneu, de manutenção é muito, muito penoso, e isso acaba sendo repassado para o consumidor, acaba encarecendo os produtos e o país perde em competitividade, o estado perde, o município, a região, enfim. Então nós temos muitos desafios aí para serem superados. Eu vejo que nós estamos no caminho, mas dá para acelerar mais. Precisa acelerar. Desculpe interrompendo, prefeito. O senhor falou em competitividade. Nós estamos diante de uma discussão sobre reforma tributária e houve críticas bem pontuais de prefeitos. O prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, deixou muito claro que a concentração está indo mais uma vez parar nas mãos da União e deixando os municípios meio que a ver navios. Que avaliação o senhor tem sobre, primeiro, a simplificação que está sendo proposta na reforma tributária e, segundo, sobre até esse momento que chegamos para o Senado, faz muita diferença para os municípios? Vai ser pior, vai ser melhor? O senhor já tem alguma avaliação colocada sobre isso? Todos nós sabemos que o rio corre para o mar, né? O governo federal é o mar. Infelizmente, os municípios e até os estados, nós somos rios, né? Os municípios ficam aí com cerca de 10% de tudo que a população paga de imposto, os estados com 20, 25% e a União com quase 70%. E as decisões estão concentradas em Brasília. Essa é a nossa grande crítica, né? Prefeito, a gente costuma brincar que prefeito é herói sem medalha. A gente fica lá o dia inteiro tentando fazer milagre, manobra para tirar daqui, colocar dali e tentar cumprir as obrigações que nós temos e que são muitas. O cidadão, ele bate na porta do prefeito. Ô, prefeito, o buraco na minha rua, ó, a consulta na UBS ali. Ô, prefeito, é a UPA, emprego, até questões que não são pertinentes diretamente ao executivo municipal, questão de emprego, de violência, de segurança, que é a questão do estado, né? Tudo é cobrado do prefeito. E como é que a gente vai ficar com a menor parcela dos recursos? A gente fica de mãos atadas para resolver os problemas das pessoas. E Brasília vai concentrando cada vez mais poder, não só a questão financeira, mas a decisão mesmo. E a reforma tributária foi mais um exemplo disso. Todo mundo sabe que precisa de reforma tributária. Eu tô com 39 anos, vou fazer 40 em março do ano que vem. Tem 20 anos, pelo menos, que eu escuto falar em reforma tributária. Precisa ter, agora vai. Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, agora Lula de novo. Tem que ter. Então, é indiscutível, tem que ter. Simplificar os impostos no Brasil é uma questão até de sanidade mental. Tem que simplificar mesmo. Porque praticamente nenhum cidadão entende o sistema que a gente tem hoje. Se você perguntar para qualquer um desses que estão percorrendo aqui os corredores do mercado, quais impostos que você paga, a pessoa nem sabe. É tanto imposto, é tanta coisa diferente, que a gente não consegue entender quanto que nós estamos pagando de imposto. E aí é que a gente entra nos 40% de quase tudo que se produz, né, que vai em imposto. Então eu achei a discussão da reforma tributária, por um lado, precisa ser rápido mesmo, senão não vota nunca. Por outro, pouco se consultou os municípios. A gente tem a AMM aqui, eu sou vice-presidente hoje da Associação Mineira dos Municípios. A discussão foi muito incipiente e muito rápida. Então, acho que observando lá no Congresso mesmo, a gente observa, né, acompanha bastante, a proposta era 3 dias antes, no próprio dia ela mudou de novo e na hora ela mudou de novo. E ela continua mudando. Então, nós não temos nenhuma segurança do que realmente vai acontecer. Pode virar uma proposta Frankenstein, pode inserir ali várias coisas, retirar outras. Então nós não temos segurança nenhuma. Eu temo pelos municípios, porque nós sempre somos os mais prejudicados. Essa aqui que é a realidade. E aí a população está sendo prejudicada, porque o prefeito, ele sabe o que a população dele precisa, muito mais do que o governador e o presidente. O pessoal que está lá em Brasília é um universo paralelo. Eu costumo dizer que governo federal, governo estadual são entes meio gasosos, né? Onde que está esse governo? Eles têm contato com a população? Já a prefeitura não. O prefeito está ali o dia inteiro, né? Tá recebendo as demandas o tempo todo, sendo obrigado a andar e ouvir as pessoas diretamente. Ninguém vai bater na porta do governador e do presidente da República. Então eles tomam as decisões talvez ouvindo menos pessoas, né? Essa que é a nossa crítica construtiva, né? Digamos assim.
Prefeito, o senhor citou a questão da pandemia e na pandemia escancarou, ou a pandemia escancarou de uma forma geral, uma situação que Minas vivia com a falta de repasse para os municípios, principalmente no quesito de saúde, que naquele momento era o que mais precisava e o mais necessitava. Enquanto prefeito e enquanto vice-presidente da Associação Mineira de Municípios, como que está essa relação e esses repasses hoje? Os municípios estão recebendo em dia, ainda falta recurso para ser recebido tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal? Eu sou um prefeito de primeira viagem, né? Eu não tenho histórico político, nunca ocupei cargo eletivo antes. E, no entanto, eu ouço os testemunhos dos outros prefeitos, né? Que são prefeitos reeleitos ou que foram prefeitos aí durante o governo Pimentel e que relatam o terror que era. E graças a Deus, a nossa realidade hoje é completamente diferente. Eu não sei nem te falar o que é falta de repasse, o que é o Estado não pagar. Imagino que deve ser desesperador, porque o município ele não tem receitas próprias suficientes para fazer o trabalho todo, né? Cuidar da saúde, da educação, da zeladoria da cidade, digamos assim. Ele depende muito desses repasses. E nada era repassado, e muito até foi subtraído, inclusive. Esse governo atual, ele renegociou, digamos assim, essas dívidas que foram deixadas pelo governo estadual anterior, os repasses da saúde, foram feitos acordos. A AMM teve um papel preponderante nisso, junto do governo de Minas, junto do Ministério Público, enfim, de todos os poderes, né? E foram bons acordos e a gente está recebendo isso até hoje, parcelado, né? Eu acho que era a melhor forma, porque sendo muito razoável, realmente o Estado, com uma dívida aí com o governo federal de 150 bi, custando a colocar o fluxo ali do dia a dia no azul, ele não ia ter condição mesmo de pagar tudo isso, mas os repasses estão normais desde que eu entrei até esse exato minuto aqui, tudo em dia e o que ficou para trás renegociado. Prefeito, politicamente o senhor fez um movimento de retorno ao Partido Novo, não teve condições de se candidatar pela legenda por condições específicas daquele momento. Outros prefeitos estão em busca de fazer esse mesmo movimento, o partido precisa atrair outros prefeitos que já estão nas cadeiras. É um movimento que será feito pela direção estadual? Eu posso te dizer que eu vivi esse processo em uma posição muito desfavorável, porque eu fui o mais prejudicado lá na minha cidade. Eu fiquei 5 anos quase no partido, fui um dos primeiros filiados do partido no estado de Minas Gerais, o primeiro da minha cidade, e fiz todo o trabalho junto do nosso grupo lá, mobilizamos, e o trabalho que nos levou a vencer a eleição foi um trabalho gestado dentro do Partido Novo, que é um instrumento, né? Eu costumo dizer que as pessoas não podem se perder na questão partidária achando que o partido é o fim, o partido é o meio, o partido é um instrumento. A gente tem que utilizar o partido para levar os nossos princípios e valores, os nossos propósitos adiante. Então eu não tenho muita ilusão com o partido político. Então, em parte, eu fiquei participando, né, digamos assim, de uma maneira muito desfavorável. Mas, de outro modo, olhando por um outro ângulo, eu também posso dizer que eu tenho uma posição privilegiada para comentar sobre o partido. Porque depois que eu saí, eu fiquei observando de fora os movimentos, e agora eu retornei a pedido do governador, só voltei porque foi um pedido dele, que eu confio muito, né? Eu acho que quem sou eu para não atender um pedido dele, né? Primeiro que o prefeito precisa de mais de governador, né? Nós temos que reconhecer isso, até pela questão dos recursos e tudo mais. Mas eu observei muitos movimentos errados do partido, quando ele estava na gestão do famoso João Amoedo, né? Que é um neófito, uma pessoa que não entende nada de política e que fez tudo errado, na minha opinião. E eu participei disso, eu posso dizer porque eu participei. Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, cerca de 20, 25 municípios mineiros que obedeceram tudo que o Diretório Nacional, na época, colocou como condição para ter candidatura. Tem que ter tantos filiados, tem que pagar não sei quanto por mês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer evento, tem que mobilizar. Patos de Minas fez um trabalho de referência, inclusive. A gente chegou a ser modelo para os outros municípios e tudo. E, numa certa ocasião, nós viemos todos aqui para Belo Horizonte para conversar com o João Amoedo. Esse João Amoedo estava lá no Palácio Tiradentes,
e a gente sentou lá em uma sala para aguardá-lo. Chegamos umas 13h30, entre 13h30 e 14 horas. Nós esperamos esse sujeito até umas 16 horas, para ele dar o ar da graça dele. Veja só, nós é que estamos fazendo o trabalho voluntário, doando recurso para o partido, e ele é supostamente o líder supremo, né? Eis que ele aparece lá na sala, olha pelo vidro, vê que nós estamos parados ali aguardando ele, não entra na sala, fica uns 15 minutos lá na porta, sendo convencido a entrar e conversar com os próprios filiados do partido dele. Entra, não senta, tô atrasado, a mochila nas costas, tô atrasado, meu voo, não sei o quê. Não, Amoedo, mas nós estamos aqui para conversar com você, porque nossa cidade tem condição de lançar as candidaturas. É uma coisa assim que depois que eu saí, eu passei a observar de fora, chega a ser ridículo, né? A gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para lançar candidatura num partido político. Qual que é o propósito de um partido político? Se não é lançar candidatura, eu não estou entendendo. Então estavam ali pessoas idôneas, sem histórico nenhum na política, doando seu suor ali, doando recurso financeiro, e ele mal conversou com a gente, não sentou, não pegou na mão de ninguém e foi embora. Aí eu pergunto, que líder é esse? Aonde que esse cara quer liderar alguma coisa? Então, nesse dia, eu desanimei completamente, sabe? E aí, depois disso, o partido não permitiu a candidatura em praticamente nenhuma cidade. Um ciúme claro e cristalino do Amoedo em relação ao governador Romeu Zema, porque, sejamos francos, o que era a ideia do Amoedo? Eu sou o líder do partido e eu vou ser presidente do Brasil. Na cabecinha dele, essa era a realidade, né? E a eleição do Romeu Zema foi uma surpresa. E aí ele se viu numa posição que foi a seguinte: mas eu quero o líder nacional do partido, agora esse cara virou governador do segundo estado do país, ele ficou muito maior que eu. Ele não acreditava na eleição de Romeu Zema? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele lançou na cabeça dele candidaturas ali em alguns estados para divulgar o partido. Isso foi dito até pelo próprio Romeu Zema várias vezes. Lá em Patos de Minas mesmo, me lembro uma certa vez que o pessoal falou: mas Romeu Zema, você não tem chance. E ele humildemente falou: não, posso até não ter chance, mas estou aqui para divulgar, né? Estou fazendo um trabalho aqui, quem sabe a gente consiga ir melhorando o país. Foi muito honesto, né? E ele conta isso até hoje também. Então, muito menos o Amoedo, né? Então ele viu a questão se inverter. Ele ficou numa posição de fragilidade no partido e passou a boicotar disfarçadamente o governador. Ele não deixou que cidades-chave, né, como Uberaba, Patos de Minas, Uberlândia, várias outras, estou citando da minha região, né, as principais cidades, não deixou lançar candidatura em nenhuma delas. Parece assim que quem tinha proximidade com o governador, ele não deixou a candidatura ir para frente. Então, foi uma situação muito ruim e tudo isso culminou na eleição de pouquíssimos deputados agora em 2022. Por quê? Porque o partido não tinha prefeito, não tinha vereadores, velho. Como é que o partido vai eleger deputados estaduais, federais, senadores, se ele não tem prefeito, não tem vereadores, ele não tem base? Então agora é muito fácil ele chegar e vir criticar os resultados de 2022. Só que os resultados de 2022 foram resultados dos anos desastrosos do trabalho dele. O partido surgiu muito bem, mas perdeu a oportunidade. A oportunidade era ali em 2018, de dar um salto. E aí, em 2020 também nas eleições municipais. Aí essas decisões equivocadas deram uma resfriada, né? Mas agora tá com outra direção e a gente tá fazendo um movimento aí para popularizar o partido e tem que crescer, né? Não tem outra maneira. Não adianta você ficar fora do campo reclamando das regras do jogo. Você tem que entrar dentro do campo e jogar. O partido precisa jogar. Então nós estamos em busca de mais jogadores aí. Nós estamos conversando com o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora, deputado, aliás, prefeito, deputado talvez, né? Em outro momento, pode ser. Prefeito, agora perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Vamos a elas. Piso Nacional da Enfermagem, Patos de Minas terá condições de pagar? Terá condições de pagar na medida que o recurso vier do governo federal, conforme decisão do STF. O dinheiro precisa vir. A nova direção do Partido Novo em Minas Gerais. São amigos, pessoas obstinadas, né? Eu me identifico demais. Então o pessoal está lá desde o início e hoje mesmo a gente vai conversar. Sempre que vem a gente está conversando aí sobre os próximos passos. Alianças do Novo com outros partidos para as eleições municipais, necessárias?
necessário. Não existe política sem diálogo, não existe política sem articulação. Não adianta ficar, como eu brinquei agora há pouco aqui, reclamando do jogo. Você tem que entrar no jogo. Você quer mudar o jogo? Então entra no jogo, convença as pessoas, dialogue. Luiz Eduardo Falcão será candidato à reeleição em Patos de Minas? É um caminho natural, né? E as pessoas têm pedido isso. Parece clichê o político falar isso, né? As pessoas estão pedindo isso. Mas realmente todos os dias, graças a Deus, né, a minha relação com a população de Patos é muito diferente do que eu esperava. Porque todo mundo falava, não entra nisso, você é doido, você vai ser só criticado, você vai apanhar muito. E eu, muito diferente disso, tenho sido abençoado aí com uma relação muito boa. E é um caminho natural, mas nenhuma obsessão com isso, né? A gente observa o fluxo, né? O que tiver de acontecer, que a população quiser, nós vamos em frente. Prefeito Falcão, obrigado por estar aqui conosco nessa nossa temporada do Mercado Central. Esperamos falar outras vezes, porque afinal de contas a gente está aberto aqui com os nossos microfones para falar para Minas Gerais inteira e para ouvir as necessidades, as demandas e tudo que os prefeitos têm a nos dizer. Obrigado. Quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de prestar contas do nosso trabalho, de falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa região. Eu sou um propagandista nato, né, de Patos de Minas, do Alto Paranaíba, do Noroeste. E a credibilidade de vocês fala por si. Estou muito feliz, né, com essa oportunidade aqui e espero voltar sim outras vezes. Um ótimo trabalho, um ótimo dia aí para vocês, para todos os ouvintes, todo mundo que estiver nos acompanhando. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.